buenas, meus caros palestrinos, meus honrados palmeirenses, meus amigos, família, AK Barcos Rolim e Louco 13, sim, mais um cronista, por assim dizer, né? Um cara que gosta de dar a sua opinião sobre o Verdão, sobre o Palestra, sobre o nosso Palmeiras. Então é o seguinte, deixa eu falar pra vocês aqui, eu tenho outro canal, chama Hollis Entertainment, certo? Onde eu falo sobre tudo, sobre assuntos fúteis e não fúteis, como diz o Milton Neves, né? O cabeção, aquele santista. O futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes dessa vida, entendeu? Então, como a vida não é só Palmeiras, certo? Para alguns respeito, já fui fanático, já tive muito em estádio, etc e tal, ainda sou palmeirense desde meu avô, beleza? Sem precisar provar nada a ninguém, como nós palmeirenses não precisamos ficar provando que somos campeões mundiais, certo? 51, o primeiro, beleza? Então, mas a FIFA não reconheceu, a FIFA isso, aqui, eu não preciso de reconhecimento da FIFA, cara, porque a história nos reconhece, o jornalismo reconheceu, entendeu? A gente é campeão mundial e pronto, cara, duela a quem duela, beleza? Então, da mesma forma, eu não preciso ficar provando que, eu sou palmeirense fanático e etc e tal. Então, eu sou um cara que às vezes eu me alongo bastante, beleza? E então eu tenho um outro canal onde eu falo sobre diversas coisas. E por que eu tô falando desse canal? A Hollis Entertainment. Porque lá eu tenho um programinha que eu faço chamado Esportes Hollins Brasil, que eu falava sobre todos os esportes, beleza? Sobre todos os times de futebol, sobre Olimpíadas, etc e tal. E lá eu acabei fazendo 7 podcasts, que é o que eu mais faço, as crônicas, né? Podcast crônicas, etc e tal. E lá eu tenho 7 podcasts falando sobre o Palmeiras. Sobre o campeonato mundial, sobre o Paulista, sobre a Mancha, foi campeão do Carnaval e tal. E eu tô tentando ver se eu consigo trazer esses 7 podcasts lá do meu outro canal pra aqui, pro Daleô Palmeiras, o meu novo canal falando só sobre o Palmeiras, beleza? Então, enquanto eu não consigo, eu vou fazer aqui um podcast mais ou menos na linha do Esporte Hollins Brasil, certo? Eu quero falar hoje com vocês sobre o primeiro semestre, cara, beleza? O Palmeiras, campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão, certo? O que dizem que não vale muita coisa, não vale troféu, não vale título, que nem lá no Carioca, né? Taça Rio, Taça Guanabara, os caras ganham o primeiro turno do Campeonato Carioca lá e comemora-se como se tivesse ganhado um Mundial. E depois querem falar do Mundial de 51 do Palmeiras, né? Porque o Mundial de 51 do Palmeiras é o seguinte, cara, o Mundial lá que o Corinthians, né, os Gambá ganharam em 2000, etc e tal, lá no Rio de Janeiro, etc e tal, foi praticamente uma cópia do Mundial que a gente ganhou em 51, entendeu? O que eles têm de desculpa é dizer que a FIFA reconhece e o nosso mas foi a mesma coisa, entendeu? Da mesma forma que nós temos aquele Mundial, né, sem jogar Libertadores, eles têm um Mundial sem jogar Libertadores, mas, né, fazer o quê? Cada um, beleza? Mas eu não tô aqui pra falar sobre isso, então eu quero fazer um podcast falando disso. O Palmeiras, né, o campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão, certo? Simbólico. Por que é simbólico e por que não é que não seja tão importante? Porque sendo campeão do primeiro turno, certo? No Brasileirão, alcançamos 39 pontos, eu tô fazendo esse podcast logo após o jogo sobre o Internacional, foi um jogão, né? O Inter conseguiu empatar 1-1 e o menino foi lá e fez 2-1. E por que tem essa importância? Porque, cara, a importância é que demonstra que nós somos o melhor time do Brasil atualmente, cara. O time mais instável, com mais regularidade, certo? Porque eu vou falar sobre isso ao longo do podcast, mas antes eu quero... se inscreve aqui, cara. Se inscreve no Daleô Palmeiras, do Barcos Rolim, beleza? O seu cronista preferido, certo? Com crônicas e pensamentos totalmente diferenciados, sem oba-oba. Aqui não tem oba-oba, cara. Aqui quando tiver que estar de um lado da torcida, eu vou votar pela minha opinião própria. Quando tiver que estar do lado
da diretoria do Palmeiras, eu vou estar, entendeu? É aquilo, cara, aqui eu não sou um Matrix sediado, entendeu? Eu sou um formador de opinião, assim espero, certo? E vocês que estão me ouvindo, não tem que ficar também, cara, com a minha verdade, certo? Vocês fazem uma reflexão, como eu costumo falar num programa que eu tenho lá no outro canal, no Rollins, que chama Oni Rollins Papapá no Ar, certo? Eu falo, construam as suas verdades, cara, façam as suas reflexões, porque até mesmo aqui, nós palmeirenses, nós torcedores do Palmeiras, e principalmente aqui, nós que somos palmeirenses, sabemos que não tem uma unanimidade. Tem a turma do amendoim, tem a turma saudosista das academia, tem uma geração mais nova que a própria geração mais nova não considera, cara, o nosso Mundial de 51. Mas eu não vi, e como aquelas pessoas que falam que não viram o Pelé jogar, então não tem como dizer que ele é o melhor. Vão dizer que é o Messi, que é o Cristiano Ronaldo. Pera aí, pô, eu não vi muita coisa que passou no mundo e eu sei que existiu, cara. Vamos parar de ser cabecinha também. Então, se inscreve aqui, cara, no Daleô Palmeiras, se inscreve lá na Rollins Entertainment, beleza? Dá essa força aí, deixo na descrição também materiais aí do Palmeiras, uns cursos, uns e-book contando sobre a história, a grande história, a gloriosa história do nosso Verdão, beleza? Aí vocês vão aí e vão divulgando aí o canal, às vezes eu vou fazer uns vídeos, certo? Às vezes talvez eu apareça, talvez não, às vezes e nós vamos ver o formato aqui do canal com o tempo. Então, o que eu tava voltando a falar aqui? Eu quero falar um pouco sobre o primeiro semestre. Na verdade, eu ia falar sobre o primeiro turno do Brasileirão. Mas falei, vamos emendar tudo do primeiro semestre, certo? E eu tava falando então sobre o negócio do ser simbólico. Porque, cara, o Campeonato Brasileiro, ele é o mais difícil do mundo. Isso aí é unanimidade. Não é porque o Abel Ferreira fala isso não, e outros, mas é o campeonato mais difícil do mundo, cara. Eu queria ver Real Madrid, Manchester United, Liverpool, queria ver jogando um Brasileirão, cara, mas do jeito que é, porque o próprio Abel, ele fala que, e ele tá corretíssimo no que ele fala, que tem que ter tempo pra descansar, etc e tal, que aqui é abusivo demais, cara, e brasileiro tem síndrome de vira-lata, cara, aprendeu a gostar de sofrimento, acha que, nossa, como é que a questão do trabalho, né, que o trabalho dignifica o homem, né, pra mim o trabalho danifica o homem, mas tudo bem, cara, cada um. Então é o seguinte, cara, por ter essa dificuldade no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro é o maior parâmetro que você tem pra ver qual que é o melhor time que tá jogando no país, cara. Não é a Copa do Brasil, não é o Paulistão, não é a Libertadores, porque eu amo campeonatos, amo torneios, Copas com finais, eu adoro semifinal, final, eu acho emocionante, mas não é o tipo de campeonato que mostra verdadeiramente qual é o melhor time, certo? Por quê? Porque numa final, cara, e por exemplo, uma final como a Libertadores, que é uma final só, não é jogo de ida e volta, qualquer coisa pode acontecer, cara. Pode o pior time, o que se classificou em 8º na fase de grupo, ser campeão. Isso não demonstra regularidade, entendeu? Então o Campeonato Brasileiro, sim, demonstra qual é o melhor time do país na atualidade. E isso serviu o primeiro turno do Brasileirão, esse símbolo, esse título simbólico, entendeu? Para mostrar que nós, nos trancos e barrancos não, que o time tá mais organizadinho, certo? Somos o melhor time do Brasil atualmente e acabou, cara. Não tem choro nem vela, certo? Nem fita amarela. É desse jeito. Então vou tentar agora me apressar para não ficar tão longo esse podcast e falar um pouco sobre as conquistas e as derrotas que nós tivemos nesse primeiro semestre de 2022, né? Começou lá com o Mundial, beleza? E eu acho que a gente jogou bem pra caramba, cara. E é um desses jogos que eu falo para vocês, galera palestrina, que é o seguinte, cara, é um jogo, foram 2 jogos, passamos e depois uma final contra o Chelsea, né? Contra o Chelsea. Então, cara, então é um jogo, cara, que nós poderíamos ter sido campeão. Poderíamos ter ido pros pênaltis e ter sido campeão. Apesar que nós estávamos naquela fase, né? Pra fase que agora já vou aproveitar e emendar, falar do Rafael Veiga, que tinha feito 24 gols de pênalti, não tinha errado um pênalti no Verdão e errou já 3 direto, cara. Porque assim, cara, fase é fase, cara. Entende? Acho que ele foi errado
tem gente que não vai concordar que ele tinha que ter batido mesmo contra o São Paulo, etc e tal. Eu acho que não. O primeiro vai lá, né? Mas o segundo ir pra cobrança de pênaltis, já abalado e podendo ser queimado por parte da torcida, eu não gostaria, mesmo ele sendo batedor oficial, tendo que tomar a frente. Não, cara, cara, tem hora que até o líder, cara, de qualquer coisa, cara, o líder de uma empresa, o líder de um time, ou o líder, um pai de família, etc e tal, tem hora que ele cansa, cara, ele estafa, cara, a mente, e se ele não repousar, se ele não descansar, cara, ele não volta a render e ser o que ele era antes, entendeu? Ele se sobrecarrega, cara, e o Rafael Veiga já tava sobrecarregado com essa coisa de bater pênalti, porque ele sabia que uma hora ia errar, já tinha isso na cabeça, como o Rony sabia que uma hora ia acertar uma bicicleta, e de todas as tentativas que ele fez, ele acertou na mais bela de todas, cara, que é já o que eu ia falar também. Então já estamos falando tudo isso daí. O golaço de bicicleta do Rony, ao qual eu fiz o primeiro vídeo aqui do canal, cara, falando sobre isso. Maravilhoso menino Rony, obstinado, entendeu? Disciplinado, e demonstrou, além de tudo, além do amor ao Palmeiras, a sua dedicação ao Verdão, beleza? E a dedicação que ele tem na vida, cara, entendeu? Um cara guerreiro. Rony, parabéns, beijo no teu coração, moleque, certo? Então, aí no Mundial, é aquilo. Não acho que foi tanta decepção, porque, né, não acabou com a piadinha dos caras, mas é que eu falo, cara, hoje em dia, a única coisa que os antes podem falar é só essa coisa de Mundial. Não tem mais o que falar, cara. Nós somos campeão do século passado e desse século seremos de novo. Não tem um time no Brasil que tem o número de títulos que nós temos, cara. Quem é que tem 10 brasileiros? Quem é que tem 4 Copas do Brasil, 3 Libertadores, um monte a maior participações em Libertadores, Mercosul, cara, se juntar todos os títulos do Palmeiras, não tem quem alcança, cara, aqui no Brasil, entendeu? Então não tem o que falar. Então tem duas coisas que os antes falam, e tem brasileiros que falam sobre a outra coisa que eu vou falar, que é aquela velha historinha de não tem Mundial, porque não tem mais ideia pra trocar, certo? Porque se for tentar debater em títulos, em time, em elenco hoje, não tem mais, cara, não tem como trocar ideia, entendeu? Então o antídoto pra eles, né, contra a nossa melhor fase, a melhor fase do Palmeiras de todos os tempos, eu tive que ceder, não vi a primeira academia, não vi a segunda academia, mas vi jogos, vi tapes, já ouvi falar, vivi a era Parmalat, vivi os 16 anos de fila, e a era Parmalat, depois 93, 94, 96, depois 99, foi maravilhoso, Edmundo, Evair, ataque dos 100 gols, depois, etc e tal, primeira Libertadores, mas hoje eu tô tendo que dar o braço a torcer que realmente é a melhor fase do Palmeiras na história, porque contra números, contra fatos, não há argumentos, cara, entendeu? Então a nova geração tá vivendo sim, e vai viver o bimundial ainda. Calma, família palmeirense, o bimundial vai chegar, entendeu? Então, são duas coisas que as pessoas falam. O Palmeiras não tem mundial, e quando vai pra política, que não é o que eu vou falar aqui de política, é o Luladrão, certo? Quando vamos tentar atacar o Barbudinho, né? O pai do povo, o Lula, é Luladrão, entendeu? O Lula é ladrão. Não, o Palmeiras não tem mundial. É duas coisas que faz com que a mente dessas pessoas que falam isso, pra mim, é pequena, entendeu? Mas essa é a minha modesta opinião, certo? Então ganha uma copinha, beleza? Já saindo do mundial, que da hora, não comemoro vice, entendeu? Porque eu acho que vice-campeonato o segundo é o primeiro dos últimos, mas pela participação, etc e tal, legal, foi bom, etc e tal. E copinha, logo em seguida, eu não comemoro copinha, com todo respeito, galera, família palmeirense, é um título, foi o primeiro, Hendrick e grande elenco, maravilhoso, bato palma, etc e tal, mas eu não comemoro copinha, que pra mim copinha é futebol amador e é coisa de curica, entendeu? Os caras têm 10 lá, eu não vou ficar querendo alcançar 10 títulos de copinha, 11, achando que os outros times não vão ganhar mais, entendeu? Não, pra mim,
Não, é que nem eu respeito muito o futebol feminino do Palmeiras aí crescendo pra caramba, etc e tal, mas se for levar em conta aí os títulos lá que o Curica já atende em futebol feminino, acho que são 3, 4 brasileiros, 3 Libertadores, etc e tal, o Palmeiras vai ter que comer muito arroz e feijão, cara. Então é melhor, eu não me importo com o título amador, certo? Que nem de copinha, e do feminino ainda também, pra mim, eu não discuto, entendeu? Então é o profissional do Palmeiras, certo? Mas valeu, ganhou a copinha, né? Valeu, etc e tal. Aí tem um título que eu comemoro muito mais, que aí tem palmeirense que já não comemora, entendeu? Porque diz que não é futebol. É que eu tô te falando, cara, cada um. No meu programa Esporte Rollins Brasil, eu falo sobre os 2 irmãos, o Sunda e o Tunda, que eles têm uma irmã cujo nome começa com a letra B, entendeu? E eles falam que é que nem eu, é como a irmã deles, cada um tem a sua, entendeu? Então, opinião também, cada um tem a sua, cara, certo? Tem gente que não comemora o que eu vou falar, carnaval, mancha verde, eu comemoro, cara, sou mancha verde, etc e tal, comemoro bicampeã, título, lindo, falando sobre as águas, a preservação, a importância das águas, a importância das águas na religião, etc e tal. Serdã, é nós, Paulinho, tamo junto, beleza? Então eu comemoro, tivemos isso também, ganhamos o carnaval, certo? Aí fomos eliminados na Copa do Brasil, o que todo mundo já viu, isso aí não tem muito o que falar, foi um roubo mesmo, o negócio do VAR, etc e tal. Não dá pra ficar muito de choradeira, porque teve um jogo todo pra gente ganhar, ampliar o placar, etc e tal. Foi pros pênaltis, como eu falei, eu não deixaria o Rafael Veiga bater na decisão de pênalti, né? Ele fez como o Benedetto, né? Que jogou aquela bola pro ar lá, que pra mim aquilo lá foi comprado, questão de casa de apostas, ou alguma treta que ele tá tendo com o Boca lá, porque não existe aquilo lá. Então, o Benedetto e o Rafael Veiga foi o Maledetto, mas Ô, Maledetto, mas tudo bem, você tem crédito, você é palmeirense desde criancinha. Eu sou do palmeirense desde o meu avô. E você deve ser também, Veiga, entendeu? Então é o seguinte, cara, saímos eliminando pro São Paulo, que teve um efeito colateral bom, que a gente vai sobrar muito mais tempo pra gente descansar e pra lutar como foi ano passado, entende? Aí sobre Libertadores, já emendando, cara, sinceridade, Barcos Rolim, acho que a gente tem grande chance de vencer essa Libertadores, de ser o primeiro time tetracampeão aqui do Brasil a ter a Libertadores, o primeiro tri, né, seguido. Mas assim, cara, tô falando do elenco que a gente tem, do futebol que a gente tem, certo? Por decidir todas as partidas em casa, mas como o próprio Abel Ferreira, o nosso Portuga, fala, futebol vai além disso. Futebol existem interesses escusos, certo? Por trás dos bastidores, que nós nunca saberemos se a gente não estiver lá dentro, entendeu? Existe o fator sorte, existe coisa do, sei lá, do universo. Então, eu acho que não é falta de fé não, cara. Eu acho que pela ordem natural que eu acompanho as coisas, a Libertadores é mais difícil a gente ganhar esse ano do que o brasileiro, entende? E eu acho que o Brasileirão 90% tá ganho, certo? Pode acontecer muita coisa, mas como é um campeonato de pontos corridos, onde se, né, valoriza e o que faz você ser campeão é a regularidade, eu acho que o Palmeiras vai ser o 10+1, hein? Quem tem mais tem 10+1. Quem tem mais tem 10+1. Ó, isso Barcos Rolim que lançou, hein? Tá lançando pra vocês agora. Quem tem mais tem 10+1. Então vai ser o nosso 11º Campeonato Brasileiro. Eu espero que assim seja. E se puder levar a Libertadores de quebra, é óbvio, né, cara? Uma final, Palmeiras e Curica, uma final de Libertadores. Tem palmeirense que treme, que vai falar assim, pô, e se a gente perder pros caras, etc e tal? Ah, perdeu, cara. Nós eliminamos eles por 2 vezes, cara, já em Libertadores, certo? E aí? Mas e se a gente ganha uma final dos caras, um jogo? Pô, ganhar uma final de Libertadores em cima do Santos no Maracanã, ganhar uma final de Libertadores em cima nos Mulambo, lá no Uruguai, e depois ganhar uma final de Libertadores em cima do Corinthians, cara, acho que é na Bolívia ou no Equador, sei lá onde é que vai ser a final. Quem precisa de outro Mundial fazendo isso?
Você imagina, cara, o Palmeiras, que é o time que eles falam que não tem mundial, foi lá e sapecou a Libertadores em cima do Santos, que diz que é trimundial, em cima do Flamenguinho, que diz que é campeão mundial, e do Corinthians, que diz que é bimundial. Já pensou? 3 títulos de Libertadores, 2 já foram. Falta só ganhar em cima dos gambá. Aí vai ser lindo demais, cara. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra você. O Paulistão, eu tinha que falar rapidinho. Acabou, tá ficando grande esse podcast, mas é o seguinte, virada histórica em cima do São Paulo, cara. A final com aquele telão, o pessoal atrás da arquibancada assistindo no telão, por conta que ia ter o show, etc e tal, mas o fator torcida foi importantíssimo, e nós fizemos, cara, aquele golaço que o Dudu começou ali na lateral tocando de calcanhar, depois recebendo a bola de volta, e etc. Cara do céu, cara, isso é coisa pra São Paulino nunca mais esquecer, cara. Foi maravilhoso, foi uma das viradas mais lindas que eu já vi na minha vida, fazendo com que a gente fosse campeão do Paulistão. Do Paulista ou do Paulistinha? Qual que é a sua opinião? Diz aí nos comentários o que você diz a respeito sobre o Paulistinha. É o que eu falo, eu considero o Campeonato Paulista, porque fui criado, e o maior título que eu vi, assim, que me marcou, foi em cima do Corinthians em 93, certo? Quando o gol porcão lá do Viola, etc e tal, depois o segundo jogo, Evair batendo aquele pênalti na prorrogação, etc e tal, aquele show, cara. Por mais que os títulos das Libertadores foram emocionantes, cara, mas esse título, depois de 16 anos, primeiro título que eu vi do Palmeiras, foi lindo demais, cara. Então teve uma Copa Itália, Brasil, não sei o que antes, lá em 92 que a gente ganhou, mas ninguém deu valor, entende? Mas tudo é títulozinho assim, de torneiozinho, né? Mas aí esse Paulistão, e aí, cara, eu tenho um respeito muito grande pelo Campeonato Paulista, pelos regionais, mas é que eu falo, a minha mente não é parada no tempo. Os regionais vão acabar virando que nem copinha, cara, entende? Porque não dá mais por conta do calendário, certo? E o que vai se ter realmente de real importância no Brasil é Brasileirão e Copa do Brasil, certo? E os torneios internacionais, como Libertadores, Sul-Americana. O Paulista, cara, tem que ser pra treino. O Paulista tem que colocar molecada. Não vou dizer que é um paulistinha, mas não é um título que eu também me importo em ganhar, não. O negócio é ganhar título nacional, certo? Mas valeu, cara, foi histórico. Por ter sido histórico em cima do São Paulo, foi lindo e maravilhoso. Aí tivemos as vendas, né? As partidas do Deivinho, que muita gente contesta o cara. Mas o Deivinho, o Daverson é louco, o Daverson é isso. Foi lá, cara, foi lá e nos deu o título, cara, em cima dos mulambo. Eu não queria que o Daverson saísse, certo? Daverson, volta aí, meu amigo, vai lá fazer um dinheiro mais do que você já tem, beleza? E volta pro Verdão, porque Barcos Rolim te ama, cara. Você é meu fã, Deivinho, beleza? E tinha uma partida do Verón agora, que já ao contrário, que eu falo, tem que ser contraditório, cara. Eu não sou tão fã do Verón, nunca fui, entendeu? Nunca achei que eles teriam uma promessa, já falando do Endrick emendando, como eu sei que o Endrick não é uma promessa, escrevam, o Endrick é uma grata realidade. O Endrick vai ser um dos maiores jogadores do mundo, vai superar rapidinho o Jesus, cara, o Gabriel Jesus, cara, entendeu? Porque o Endrick vai meio que na linha do Gabriel Jesus, ao meu ver, mas ele tem mais, sei lá, cara, ele parece que nem o Romário diz que quando Deus botou a mão, né, na cabecinha dele e falou, vai lá embaixo que você é o cara. Eu acho que o Endrick é o cara, e a hora que ele começar a jogar no profissional aí vai arrebentar. Então, Verón, grato pelo que você ajudou aí no Verdão. Não acho você um jogador média 8, média 7, 8, e o Endrick é um média 10, e vamos ver se ele estoura de 10 pra cima, cara, certo? Grata revelação. Na verdade, uma grata realidade, né? Aí eu ia falar sobre o Abel, a família dele veio aí, a esposa, as filhas, ele já disse que não gosta de ficar expondo muito elas, é um direito deles, e eu sei que a gente que é família palestrina, família palmeirense, e mesmo quem não é palmeirense, gosta do Abel e gostaria de saber mais sobre a vida particular, as particularidades dele, mas a gente tem que respeitar, cara, o cara é europeu, o cara é outra linhagem, é outra educação,
situação, etc e tal. E quem sabe aos poucos ele solta alguma coisinha sobre ele, sobre a vida com elas, etc e tal, que não é muito do nosso interesse, que aqui a gente não é canal de fofoca, certo? É canal pra falar sobre o Palmeiras, mas que é legal também saber de vez em quando. Mas aí quando a gente souber de alguma coisa do Abel, da família, da sua vida particular, vai ser mais legal, cara, porque vão ser poucas coisas, porque tudo que é demais enjoa, cara, só não enjoa o Palmeiras, entendeu? Mas o resto enjoa, cara. Aí tivemos pizza também não enjoa não, hein, cara. Pô, eu não enjoo de pizza não, nem de chocolate, nem de café, nem de cerveja, cara. Tem umas coisas que, mesmo sendo demais, não enjoa não. E é o seguinte, cara, aí veio o Merentiel, certo? O Uruguai Merentiel, que vai ser um bom atacante, mas acho que o José Manuel, né? Flanco Lopes, né? O argentino, esse cara, eu acho que vai surpreender a gente. Esse cara joga pra... Eu surpreender não, cara, já fez um monte de gol nos treinos aí. Eu acho que não vou criar uma disputa entre o Merentiel e o Flanco Lopes, mas assim, o Flaco Lopes, mas eu acho que o Lopes, ele é mais jogador, hein? Ele é mais jogador. O Merentiel é mais grandão, mais desengolçado, vai numa linha mais Jardel, não sei se ele gosta de fazer gol de cabeça, mas o Flanco Lopes, eu acho que ele é mais estrategista, cara. Eu acho que ele vai se dar muito bem com o Scarpa ali. Mas é isso, cara. Que mais? Eu ia falar sobre a Leila, que tem gente que também que ama a Leila e tem gente que odeia, tem gente que ama, tem gente que acha que a Leila é uma mercenária, que tá no Palmeiras pra ganhar dinheiro, etc, etc. Cara, eu acho que vocês têm uma visão muito limitada, cara. A mulher ser uma empresária e ela trazer pra dentro de um clube todo o aprendizado que vai fazer com que o Palmeiras cresça mais ainda, vai fortalecer muito mais ainda o clube e o futebol brasileiro, eu acho, cara, que ela tem o direito de ganhar o dinheiro que ela quiser, cara. Entendeu? Não tá usando o Palmeiras, certo? Usando, cara, nós estamos ganhando título desde 2015, cara. Ela tá aí, seja como conselheira, seja na diretoria, ela tá aí desde esse período, cara, seja como patrocinadora, entendeu? E nós ganhando título, que é o que importa pra gente. Eu vejo muito palmeirense que fica discutindo sobre questão de dinheiro. O jogador custou tanto, o outro jogador custou tanto, o estádio isso, não sei o quê. Cara, a única questão que eu discuto sobre dinheiro no Palmeiras é os ingressos serem muito caros ainda, certo? E a torcida mesmo, aquela que incentiva, não que quem pague não incentiva, lógico que incentiva pagando e incentiva torcendo também, mas a gente não pode virar uma torcida de Mulambo, uma torcida do Flamengo terceirizada, entendeu? Então os ingressos tem que abaixar, cara, tem que baixar os preços, certo? E a tendência é abaixar. Eu creio muito na Leila, cara, sabe? Nas coisas que ela faz. Então, cara, agora essa outra questão de a gente tá perdendo dinheiro na venda de tal jogador, a gente tá perdendo dinheiro no... Cara, eu não quero nem saber com esse negócio de questão de dinheiro, cara, do clube, ou se a Leila, ou se o Palmeiras dá dinheiro pra Mancha fazer o carnaval, etc e tal. Da hora, mano, tem que dar mesmo, entendeu? Quanto tempo a Mancha, a Tupi, a Porques, a Rasta, todas as torcidas do Palmeiras não gastaram dinheiro em ingresso, indo pra estádio incentivando em tantos títulos que o Verdão ganhou. Então, não faz mais do que é obrigação, cara, ajudar a Mancha Verde no carnaval, não, tem que ajudar mesmo, se puder tem que ajudar a Tupi, etc e tal, cara, beleza? Então, questão de dinheiro financeira, cara, eu não sou economista, eu quero saber do futebol de título, futebol e título, o Palmeiras tem, vem juntando um monte, um monte de taça, um monte de troféus aí, a gente vamos acumulando, enquanto os antes ficam, não tem mundial, beleza, dane-se, meu senhor. Então é isso aí, cara. Então eu fiz um resumão, acho que o Palmeiras tá embalado, que nós temos mais chance de ser campeão brasileiro, beleza? O Abel merece esse título que ele não tem, e se pudermos fazer história na Libertadores, já entramos de vez pra história, né? Não tem jeito. O time com mais participações, com mais títulos no Brasil, com mais vice-campeonatos, com números, o Rony fazendo história, passando Pelé, passando Zico, etc e tal. Então, cara, a história a gente já fez na Libertadores. Mas se puder fazer mais um pouquinho, sendo tricampeão, sendo tetra, melhor ainda. E eu ia esquecendo de falar da Recopa, cara. Mais um título. Aí sim, um título que eu buscava, certo? Recopa, cara, em cima do Atlético Paranaense, cara. Coisa que nós já devia ter sido em cima do Flamengo no ano
Passado? Cara, decisão por pênaltis, etc e tal, esse estigma que a gente tinha, tá? Então, título maravilhoso de Recopa. Aí sim, cara, que eu acho que dá uma importância grande, cara. Uma Recopa, uma Mercosul, 3 Libertadores, cara, fazer o quê? Então eu acho que o Palmeiras tá embalado e o podcast saiu um pouquinho grande aí, porque foi o primeiro podcast que eu tô fazendo para vocês, família palestrina, família palmeirense, certo? E é isso aí, cara. Se inscreve aí no canal, no Daleô Palmeiras, certo? Se inscreve no meu outro canal lá, no Hollis Entertainment, e eu vou tentar trazer pra vocês os podcasts que eu fiz lá pra cá. Ou sei lá, vou bolar alguma coisa. Ou vocês vão lá ouvir, beleza? Então essa é Barcos Rolim, Erloco 13, certo? Mais um palmeirense aí com vocês, família, beleza? Aquele beijo no coração verde de vocês, certo? Sangue verde correndo nas veias, Barcos Rolim, com você até o fim e além.